Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. A paz do Senhor para vocês. E, gente, hoje eu tenho uma palavra incrível, que foi uma palavra que tocou muito ao meu coração. Gente, o pessoal que tem esse selinho são as pessoas que são membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, O Mundo Precisa Mais de Deus, você clica aqui embaixo, seja membro. E ali, gente, depois que você clicar, você tem um e-mail que você tem que me mandar e eu vou te dar uns presentes. Uns livros virtuais que vai ajudar na sua caminhada, tá bom, gente? Então, meus irmãos e irmãs, hoje eu tenho uma palavra viva, vou esperar mais um pouquinho o povo entrar. Já tem bastante gente. Deixa eu falar aqui. Gente, eu não sou pastor, tá? Eu sei que às vezes as pessoas não sabem, mas eu não sou pastor. Então, meus irmãos, uma coisa que eu falo sempre, eu não sou pastor, eu sou Vinícius, gente. Eu sou amigo de vocês, sou parceiro, eu não tenho nenhum título, sequer. Eu sou, tipo assim, eu não tenho esse título de pastor. Na verdade, para mim, no meu coração, o único que é digno de chamar de pastor é o Senhor Jesus. Então, vamos à palavra de Deus. Gente, o tema da live hoje que Deus tocou no meu coração para falar sobre isso, foi ontem, inclusive. Nenhuma arma contra ti prosperará, seja forte e corajoso. Na verdade, nós vamos falar sobre duas passagens. Uma de Isaías e uma passagem que, uma de Isaías e a outra passagem de Josué. Gente, a história de Josué é algo incrível, gente. Eu não sei se vocês já leram o livro de Josué. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série que passou na Record, e tem até no Netflix, Terra Prometida. Gente, é muito legal, tá? Mas, tipo assim, lógico que tem um drama ali por fora, tem a novela, mas se você tem as partes que estão na palavra, aparecem, gente, é muito bacana. Sabe, eu já assisti várias vezes, inclusive. Eu já assisti Os 10 Mandamentos, já assisti A Terra Prometida, já assisti José do Egito, já assisti o Rei Arthur. Então, gente, isso é muito bom. Você pega a palavra e vai acompanhando junto com aquela série. É muito bacana. E tem uma série, gente, que eu esqueci o nome. Que está no Google, chamada The Chosen. The Chosen. Gente, é linda essa série também, eu recomendo. É uma série, gente, que retrata a forma que eu sempre vi que Jesus é. Jesus sorrindo no meio do povo, dançando, brincando com as crianças. Gente, é assim que eu vejo Jesus, gente. Não naquela seriedade. Eu vejo um Jesus muito feliz e alegre, porque é o que mostra o coração dele. Então, meus irmãos, essas séries eu recomendo a você. Então, meu irmão, vamos começar com a passagem em Isaías 54:17. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Lindo isso, né, gente? Eu acho que a maioria aqui conhece essa passagem. E nós vamos meditar em cima dessa escritura e a de Josué. Todos nós sabemos, nós humanos, nós sabemos que a palavra de Deus, nós no caso cristãos, sabemos que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Toda vez, gente, que você lê a palavra, e toda vez que eu partilhar uma palavra com você, você tem que ter isso no seu coração. Que o que eu estou lendo da palavra é a verdade, e a verdade que liberta. E todos nós, meu irmão, minha irmã, dentro dessa passagem de Isaías, nós seres humanos, ninguém de nós gosta de ser julgado e criticado. Nessa semana eu lancei um vídeo no canal
que se chama Aprenda a Lidar com Críticas. E nós vamos lidar com críticas a vida inteira. E nessa palavra diz que nós devemos mostrar a quem nos julga que o mesmo está errado. Olha só, gente. Mas, Vinícius, como que eu vou mostrar para essas pessoas que me julgam e me criticam que eles estão errados? Nós sabemos o primeiro, que se estressar, se autodefender ou às vezes retribuir aquela ofensa, não vai adiantar nada. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi insultado, ele não ofereceu insulto em troca. Quando Jesus foi abusado, ele não abusou de volta. Mas ele confiou e entregou todas as coisas àquele que julga com justiça. E aqui é o ponto de partida da maneira como nós mostramos para aqueles que nos julgam e criticam de que eles estão errados sobre nós. É aqui que eu falei, gente. É seguir o exemplo de Jesus. Nós devemos mostrar isso se comportando de uma maneira piedosa. Ao invés de dar um troco na mesma moeda, como a maioria faz, gente. Gente, dar o troco na mesma moeda não rola. Eu já passei por humilhações fortes no meu deserto, gente. E de alguma forma, as emoções foram tão fortes que eu acabei falando o que não deveria. E sabe o que isso acontece, gente? Você tem que começar tudo de novo. Todo o mal e todas as coisas ruins que acontecem, a fonte de tudo isso, gente, vem de uma entidade da Bíblia que chama-se diabo, Satanás, ou maligno, ou enganador, ou mentiroso, ou assim por diante. Vários nomes que ele tem. E, gente, nós não gostamos de falar sobre o diabo. Na verdade, quem gosta de falar sobre ele? Nós não podemos esquecer nunca, meu irmão, minha irmã, que ele existe e nem esquecer que também existe um mal. Mas uma coisa, a principal que você tem que saber sobre o inimigo da nossa alma, que ele já foi derrotado na cruz e que você tem autoridade sobre ele e que ele atua na sua vida quando você abre brechas. A única coisa que o inimigo faz, gente, que está na palavra, cilada. Ele cria cilada para você, através das brechas que você deixa. Existe um vídeo do canal também, que eu falo sobre 6 brechas que você tem que fechar. As principais. A primeira coisa que se deve fazer quando alguém julga e critica, gente, a você, sabe o que é? Orar por essas pessoas. Pois elas precisam de compreensão. A própria Sagrada Escritura diz que da mesma forma que julgamos, nós seremos julgados. E você não pode esquecer sempre que se você quiser os benefícios da Bíblia, que você viva a palavra verdadeiramente, funcione para você de alguma forma, você tem que obedecer às ordens das Escrituras para receber esses benefícios. Aí você pode perguntar, tá, Vinícius, mas como que eu vou orar por essas pessoas? Gente, a melhor forma de você interceder, nós temos um exemplo da Bíblia. Paulo. Como Paulo orava pelas igrejas. E eu peguei uma passagem aqui, gente, que está em Efésios capítulo 3, 16 e 19. Olha como Paulo orava para interceder pelos irmãos da igreja de Éfeso. E como você tem que orar para essas pessoas que te julgam e criticam. Olha que diz, Efésios 3, versículos 16 e 19. Paulo diz, oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Lindo isso, né, gente? Essa oração, toda vez que eu faço uma oração da série Ore Antes de Dormir, eu falo dessa parte de Efésios. Foi como Paulo orou para as igrejas. E como você deve orar para os seus inimigos, para as pessoas que te criticam? Assim, para que eles tenham essa revelação do amor de Deus, para que eles tenham essa comunhão com Deus, para que eles tenham esse encontro com Jesus que vai mudar a vida deles. Agora, meu irmão, minha irmã, eles só vão, você vai orar por eles. Mas eu vou te falar, as pessoas que estão aí, gente, que não abrem o coração para que Jesus fale ao coração, elas não vão receber e nunca vão ter essa plenitude de Deus. Deus é gentil, gente. Ele não força você a nada. Se você abrir o coração, ele faz morada. Se você não abrir, ele vai continuar te amando. Mas ele não faz morada. Sabe por quê? Porque Deus não invade. Ao contrário do inimigo. O inimigo, gente, sai chutando a porta. Deus não faz isso. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós percebemos que não estamos obedecendo às ordens de Deus. Isso mostra também, de alguma forma, que nós estamos afastados dele. A obediência, gente, é algo que é essencial para a nossa mudança de vida. Qualquer pessoa que tem um relacionamento real com Deus, ela vai mudar pouco a pouco de glória em glória. Gente, as pessoas querem mudanças de um dia para a noite. Eu sei, gente, porque eu passei por isso. Quando eu estava no auge do meu deserto, da dor, eu queria paz, gente. Era o que eu queria, era paz. E eu orava errado, pedindo paz, sendo que a paz já nos foi dada. E eu, gente, ficava apavorado. Eu queria mudança. Só que as mudanças vêm com o tempo, gente. Algumas pessoas falam lá, Vinícius, estou passando por isso. Gente, é um dia de cada vez. De fé em fé. De glória em glória. Você não pode apenas nascer de novo, meu irmão, minha irmã, e mudar do dia para a noite. Só que essa mudança ela vai acontecer de acordo com a sua caminhada. Pois você, meu irmão, minha irmã, tem Cristo vivendo dentro de você agora. E se você não está tendo uma evolução na sua vida espiritual, você não pode estar confortável com o estilo de vida que você vive. Gente, eu falo muito isso. Jesus veio para que nós vivêssemos uma vida abundante. Se você não tem uma paz plena na sua vida, independente da sua circunstância, se você não sente essa paz, se você não tem uma alegria que, independente dos seus problemas, você está feliz, que não é a alegria do mundo, é uma alegria que vem do coração de Jesus, tem algo que você tem que ajustar na sua vida. E a maioria, gente, não tem essa comunhão com Deus porque não sabe orar corretamente. A última live eu fiz uma última live falando como você deve fazer uma oração sábia e inteligente. E a série de segunda-feira é sobre a oração da nova aliança. E quando você combater a incredulidade no seu coração e começar a se apropriar pela fé do que Deus já te deu, gente, começa a mudança radical. Agora, no final deste versículo aqui de Isaías, diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor. Gente, os servos do Senhor que são citados na palavra possuem essa herança. E eles podem acreditar que nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Não adianta você ler a palavra e não crer no que está escrito e tomar posse, gente. Você tem que crer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Os servos do Senhor hoje são filhos. E são aqueles exclusivamente em que o servo ideal, que é Jesus Cristo, é reproduzido. Eu estou em Jesus e Jesus está em mim, gente. Você está em Cristo e Ele está em você. Você crê nisso? Que Cristo está em você? Se você não crê, meu irmão, verdadeiramente, não só de falar, mas de sentir algo na alma incrível, você tem que combater a incredulidade do seu coração. Meu amado e minha amada, deixa Deus fazer o trabalho que Ele quer fazer na sua vida.
Se existe alguma área na sua vida que você ainda não se dispôs a abrir para Deus, gente, por que não tomar essa decisão hoje e declarar a Deus que Ele entre em qualquer área da sua vida, meu irmão, minha irmã, na qual Ele quiser entrar? Sabe o que acontece? A pessoa está com problema financeiro. Aí ela começa a pedir pela área financeira, falar sobre a área financeira com Deus. Gente, você tem que abrir a sua vida completa para Deus. Não deixe uma área que Deus atue numa área e não atue na outra, gente. Só que Deus não vai atuar em área enquanto você não falar com Ele e autorizar Ele a fazer isso. Como eu disse, Ele é gentil. Então, que tal declarar para Ele que nenhuma parte da sua vida estará fechada? Nenhum assunto estará omisso. Gente, as pessoas perguntam, mas Deus me conhece profundamente, Ele sabe o que eu penso. Claro, Ele é Deus, gente. Mas Ele quer que você fale, que você expresse a sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, abra todas as áreas da sua vida. A gente precisa acreditar fielmente. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus, Ele tem um plano perfeito para mim e para você. O plano de Deus é muito melhor que o nosso próprio plano. Isso é... Você não pode ter dúvida, gente. Uma das chaves, meu irmão, minha irmã, que eu já falei num vídeo da intimidade com Deus, é você ser sincero e verdadeiro com Ele. É a verdade. É você abrir seu coração, rasgar seu coração e falar, Senhor, a minha vida está assim, 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 assim. Eu não quero mais. Eu lanço sobre o Senhor tudo isso e eu quero começar uma vida nova. Pode mexer onde tem que mexer. Nos ver irritados, cheios de falta de perdão, cheios de amargura, fazendo com que ataquemos todas as pessoas que nos feriram. E não há uma pessoa que está aqui me escutando. Todos vocês, um dia foi ferido por alguém. Todos, sem exceção. E Satanás, ele quer essa divisão entre as pessoas. Ele quer dividir. Ele adora dividir. Porque quando divide, gente, existe destruição de famílias, de casamentos, de amizades. E nós temos que ser muito sábios para que a gente tenha essa vigilância. E dizer não, eu não quero isso para mim. E você mandar o diabo para o lugar que ele tem que ir. Assumir o teu poder e autoridade sobre ele, gente. Gente, como eu já disse, Satanás, ele sabe o que você faz, Satanás? Você pisa na cabeça dele. E quando você pisa na cabeça dele, ele não vem mais de encontro com você, ele vai tentar, mas ele vai bater e sair, gente. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, gente, imagina você receber uma promessa, como diz na palavra, né? A palavra diz, receber uma promessa dupla na sua vida, tripla, quádrupla, de paz, de segurança, de triunfo. Gente, essa é a promessa para aqueles que são sérios cristãos. Cristãos diligentes, gente. Diligente é aquela pessoa que está ali, ó. Gente, uma característica que aconteceu comigo foi a diligência. Ou seja, por mais que tivesse tudo errado, eu não parei. Eu não parava de ler a palavra, eu não parava de profetizar. Mesmo naquela época eu não conhecia a nova aliança, gente. Eu profetizava, eu tomava posse. Eu acreditava na verdade da palavra. E nós, meu irmão, minha irmã, nós vivemos hoje, os ataques do inimigo vêm nesse momento que você está mais desesperado. Nós estamos numa guerra, mas nós precisamos relembrar isso de vez em quando, sabe por quê? Às vezes as pessoas vivem como se o inimigo não existisse. E se você não acredita que estamos numa guerra e que não existe inimigo, gente, não adianta você nem me ouvir aqui. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4 diz assim: porque andando na carne não militamos a nossa guerra segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como não existe uma guerra, gente? Está aqui a guerra. Está escrito. Nós devemos lembrar que temos armas espirituais, gente. Nós temos a palavra de Deus e nós temos o nome de Jesus.
Se você ler a Bíblia do início até o fim, esta guerra, meu irmão, minha irmã, já foi ganha. Nós estamos numa guerra que já foi ganha. Como assim, Vinícius? Gente, numa guerra tem muitas batalhas. Há muitas batalhas para se ganhar uma guerra. Mesmo que a guerra esteja ganha, você tem batalhas. Então, não necessariamente nós vencemos todas as batalhas. Pois às vezes a gente não luta da forma correta, gente. Nós precisamos aprender a ganhar todas as batalhas para que o inimigo não tenha nenhum tipo de alegria para derrotar você numa batalhazinha aqui e outra lá. Jesus diz que ele veio para que pudéssemos desfrutar das nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite a sua vida. Não apenas sobreviva. Gente, quantos cristãos que só sobrevivem? E Jesus já te deu uma vida abundante no plano espiritual. E você só não vive essa vida porque você tem incredulidade no seu coração. E as lives segundas Gente, as lives que eu fiz até agora foi para combater a incredulidade no coração. Quando você combater essa incredulidade, meu irmão, minha irmã, você não vai mais sobreviver. Você vai viver uma vida plena. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha o que diz essa passagem, gente. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha só, meus irmãos, o que isso quer dizer? A falta de perdão é uma brecha gigante para Satanás. Quando você não perdoa, você deixou a brecha. Gente, hoje eu tive umas duas pessoas lá no grupo do Telegram. Eu fiz uma live sobre perdão, gente. Eu falo muito sobre isso. Porque minha vida, gente, quando a minha vida começou a andar de uma forma plena, quando eu consegui liberar perdão para todas as pessoas que eu tinha que liberar perdão. Quando eu pedi perdão, quando eu liberei perdão às pessoas que me magoaram e nem me pediram desculpa, mas eu liberei perdão para elas. A minha vida começou a mudar ali. Hoje teve uma irmã que gravou um áudio no Telegram e ela falou que ela está vivendo algo que ela nunca imaginou. Gente, você tira um peso das tuas costas. Então aqui diz que quando você não perdoa, você abre brecha para Satanás. E o diabo, ele quer nos manter ignorantes, gente. Sem instrução. Ele não quer que nós sejamos conscientes dele. Ou percebamos de alguma forma aquilo que ele está fazendo. Ele quer manter todos e tudo no escuro, gente. E você não precisa deixar uma fresta muito grande, não. Uma frestinha pequenininha que ele entra. Nós precisamos usar a autoridade que temos, gente. Como pessoas que acreditam em Cristo. Satanás, ele não tem poder nenhum. E você tem algo que ele não tem, que é poder e autoridade, gente. As pessoas transformam Satanás num gigante, gente. O fato de nós termos essa autoridade e sermos filhos de Deus não significa que nada poderá vir contra nós. Mas significa, meu irmão, minha irmã, que o inimigo não pode nos fazer um dano permanente a longo prazo. Nós precisamos assumir nossa autoridade e poder no nome de Jesus e manter a nossa confiança viva no nosso Deus. Gente, João 16:33 diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, eu, Vinícius, eu passei por muitas tribulações na minha vida. Mas hoje eu estou aqui, firme, trazendo essa mensagem para você. Pois foi a fé através de Cristo que me manteve de pé, nos piores momentos da minha vida. Se você não tiver fé nesse homem que morreu por você,
que derramou o sangue dele no madeiro e ressuscitou e nos deu uma nova chance, criou uma nova aliança e nos deu tudo para ter uma vida plena, meu irmão, minha irmã. Se você não crê nisso, você vai ficar aí com uma vida frustrada, uma vida que você acha... Gente, tem pessoas cristãos que falam assim, eu nasci para sofrer. Gente, tem muitos cristãos que vão ser salvos, porque existe uma diferença entre salvação e você viver uma vida abundante. Tem muitos cristãos que vão ser salvos, mas vão ter vidas medíocres aqui na Terra. Tem cristãos que vão ser salvos, vão ter vidas incríveis aqui na Terra, porque entenderam isso e se apropriaram pela fé. Gente, a paz é uma das coisas mais poderosas que nós temos à nossa disposição. Gente, sem paz você não faz nada. Como eu falei, gente, quando eu estava no pior momento do meu deserto, eu só queria paz. Eu não queria mais nada, gente. Eu falei, só quero paz. E Jesus, segundo João 14, 27, ele diz que a paz era a nossa herança. Por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Gente, Jesus já nos deu a paz. Você não tem que pedir paz, você tem que se apropriar dela. Só que como você vai se apropriar da paz se você está com o coração incrédulo? Não adianta você falar as palavras, como eu falo na Nova Aliança, que você não tem que pedir nada. No meu ponto de vista, você não tem que pedir nada porque todas as coisas nos foram dadas. Você agradece pela paz, porque já nos foi dada, se apropria pela fé e crê que a paz já é tua. Só que para você crer que a paz já é tua, você tem que combater a incredulidade do seu coração, que é o maior problema dos cristãos hoje. Nós precisamos entender que em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser parceiro de Deus, parceiros dele. Ele sempre faz a sua parte e nós sempre temos a nossa para fazer. E as pessoas ficam assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, sendo que ele já te deu tudo. Você tem que ter ação de se apropriar. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante que nós aprendamos isso. Nós temos o hábito de pensar que Deus tem que fazer tudo por nós. Tudo é Deus que tem que fazer. Tem pessoas, gente, que estão pedindo até para Deus tirar eles do pecado, sendo que ele escolheu estar no pecado, ele tem que escolher sair. Pessoas já falaram aqui, em comentários, para Deus tirar eles do adultério, gente. Misericórdia. Então as pessoas acham que Deus tem que fazer tudo por elas, gente. Nós temos a nossa parte a ser feita. Nós somos parceiros com ele. Isso é um privilégio que nós temos como filhos. Ele vive em nós, nós estamos nele, ele está em nós. Estamos aqui para trabalhar juntos, unidos. Parceria. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá graça, ele nos dá força, ele nos dá habilidade. Tudo isso já nos foi dado. Nós não somos nada sem ele, meu irmão, minha irmã. Mas nós podemos ser tudo através dele. E ele deseja que nós façamos isso para a honra e glória dele, meu irmão, minha irmã. A sua vida pode ser incrível quando você percebe que todos os dias você está em parceria com ele. As obras, meu irmão, minha irmã, que a gente chama de obras da carne, que aquelas obras que a gente faz na emoção, são diferentes das obras de Deus. E nós devemos fazer as obras de Deus e devemos trabalhar através da graça dele. E precisamos evitar essas obras da carne a todo custo, meu irmão, minha irmã. Só que como que você vai viver? Como você vai fazer as obras de Deus se você não tem intimidade com ele e nem sabe o que ele quer que você faça? Aí as pessoas começam a dar tiro para tudo que é lado, achando que estão fazendo a obra de Deus de uma forma até com uma boa intenção. Mas será que é isso que Deus quer que você faça? Ou é a obra da sua carne? Nós precisamos nos afastar de tudo que não vem de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós temos que focar no coração de Jesus. Pare de querer fazer obra do teu jeito. Foque em Jesus, na videira verdadeira. Quando você se conecta a Jesus, meu irmão, minha irmã,
Os frutos, eles vêm no momento apropriado. E nesses frutos, vem frutos, o fruto do Espírito começa a se desenvolver em você, e ainda assim, os seus propósitos de vida vão começar a florar no seu coração. Aí você vai entender qual a vontade de Deus para você. Todos nós, meu irmão, minha irmã, temos fé. Todos. Se você falar, Vinícius, eu não tenho fé. Mentira. A todos foi dado uma medida de fé, está escrito na palavra. E, gente, não importa o tamanho da fé, eu já falei isso aqui várias vezes. Por isso que Jesus fala do grão de mostarda, gente, que é tão insignificante e uma fé tão pequenininha pode mover as montanhas. Então não importa o tamanho da sua fé, importa se você usa a sua fé, importa se você aplica a sua fé. A fé, meu irmão, eu costumo falar que ela é como um músculo. Ela vai se desenvolvendo com o tempo. Você vai usando a sua fé e ela vai se desenvolvendo. Então todos nós temos essa fé. E quando nós depositamos essa fé, por menor que seja, em Deus, as coisas começam a se encaixar, gente. O quebra-cabeça começa a ser montado. As dificuldades poderão até surgir, mas não vão nos consumir mais, porque nós temos um parceiro que trabalha junto conosco. Quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus e que caminhar com Ele é como se tivéssemos, gente, um guia totalmente experiente conosco, gente. Aí a chave que nós temos para viver os planos bons, perfeitos e agradáveis dele. E ainda, escapar de todo mal. Nós precisamos ter a consciência que Deus vive em você e em mim. Através do Espírito Santo. E Ele que vai ser o nosso guia rumo às promessas de Deus, gente. Gente, quando você começa, as pessoas aqui, tem muitas pessoas aqui que a gente está começando, teve uma live que eu falei sobre meditação com Jesus, o Soaking, então isso, gente, é incrível. O Soaking serve para que você crie intimidade com Deus, você tenha experiências incríveis com Jesus, e ainda, combata a incredulidade do coração. Você vai se alinhando o teu coração ao coração dele, e é algo incrível, gente. Maravilhoso. Então, quando você começa a alinhar o coração com Deus, começa a alinhar seu coração com Jesus, gente, você começa a sofrer a metanoia, a renovação da mente à luz da palavra. Metanoia está lá em Romanos 12:2. Quando a sua mente é renovada, você é transformado. Quando você é transformado, você conhece qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, isso foi meu foco de fé. Romanos 12:2. Dali eu comecei a destrinchar muitas coisas na minha vida. Mas meu foco foi metanoia, mudança de mente. Gente, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Se a sua fé for depositada 100% nele. E se você obedecer às diretrizes que ele vai colocar no seu coração. Meus amados, tudo deve ser por Deus, através de Deus, para Ele, por Ele e através dele. Sem exceção, tudo na sua vida. As áreas ocultas da sua vida, entregue para Ele, gente. Assim de cristão, que tem aquelas coisinhas de estimação, que parece que Deus não vê, lança tudo para Ele, gente. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Agora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser fortes e corajosos. Eu gosto muito de Josué, da história de Josué, porque Josué, quando Moisés morreu, Moisés, aquele grande profeta, o próprio Josué ficou duvidando da capacidade dele de conduzir o povo hebreu rumo à terra prometida. Ele foi muito criticado, apontado, e ele se achou de alguma forma incapaz. E essa passagem que eu vou ler para vocês é o que está aqui na minha camisa.
essa passagem que eu amo demais foi quando Deus apareceu para Josué e Deus ele vai falar, ele falou para Josué e agora ele vai falar para você. Ele vai falar assim: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, isso é poderoso. Você crê nisso? Você crê que por onde você andar, Deus está com você? Meu irmão, minha irmã, você tem que crer no que está escrito. Ou você não lê, ou você não crê. E aqui ele fala, olha só, gente, isso aqui que é importante. Presta atenção nos verbos da palavra. Seja forte e corajoso. Aí você fala assim: Senhor, me dá força. Ele está falando para você ser forte. Senhor, me dá coragem. Ele está falando: seja corajoso. Ele não vai fazer você ser corajoso, porque nós já temos a força e coragem suficiente, porque foi consumado na cruz, meu irmão, minha irmã. Você já tem essa força dentro de você. Você já tem essa coragem. Aqui Deus fala para Josué: não se apavore. Gente, nem se desanime. Tem algumas traduções que falam: não temas. Gente, na palavra de Deus, se você pegar não se apavore, não se desanime, não temas, isso está escrito 365 vezes na Bíblia. 365. O que isso quer dizer? É como se Deus olhasse para mim e para você todos os dias durante o ano e falasse: não temas, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. É demais, né? Gente, eu amo a palavra. Gente, eu amo a palavra. Eu amo demais a palavra. Gente, eu leio a palavra, eu creio no que está escrito. E quando eu comecei, gente, quando eu combati essa incredulidade no meu coração, e eu leio e vejo, eu falei, quando eu leio uma promessa, eu falei: isso aqui é meu. É meu. Gente, às vezes eu estou lendo a palavra, eu olho assim: Senhor, isso aqui o Senhor está prometendo. Eu tomo posse, obrigado por isso que o Senhor me deu. Eu tomo posse e me aproprio pela fé. E eu sei que isso vai se cumprir na minha vida. E, gente, lá na frente se cumpre. Você tem que crer que a promessa de Deus é a verdade. Se você crê que a palavra é a verdade, e a verdade que te liberta, você tem que crer no que está escrito nas promessas de Deus para você. Gente, tem mais de 7.000 promessas na Bíblia. Algo que você precisa entender, gente. Isso aqui você precisa entender. Deus, ele não tira da nossa vida os problemas. Ele não tira, gente, o problema que você está enfrentando. As pessoas ficam assim: Senhor, me tira dessa situação. Ele não vai tirar, gente. Ele não vai tirar. Paulo orava para as igrejas para que a tribulação fosse embora? Não, ele orava para que as pessoas tivessem graça para suportar, porque a graça já estava à disposição deles. Então, meu irmão, minha irmã, pare de pedir para Deus tirar os problemas da sua vida, que ele não vai tirar. Mas isso não significa que ele nos abandonou. Ele vai estar sempre ao nosso lado, como um pai que quer o melhor para o seu filho. E ele já nos deu, meu irmão, minha irmã, toda essa força, a força necessária, a graça necessária, porque ele diz: a minha graça te basta. E a graça dele é suficiente para superar qualquer luta. Os nossos medos, as nossas dificuldades, a graça dele é o suficiente. Você lembra daquela passagem, meu irmão, minha irmã, que Jesus estava lá no Getsêmani? Pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Pois é, Jesus estava com medo. Jesus teve medo. E por isso ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Isso está em Mateus 26, 42. O Senhor, porém, não atendeu o pedido do seu Filho amado, porque a salvação da humanidade dependia daquele sacrifício na cruz. Porém, Deus não virou as costas para Jesus, para o Filho amado dele. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo, fortalecê-lo
e Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Meus amados, às vezes nós passamos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida. Quando, meu irmão, minha irmã, você comete algum erro, e você hoje pode estar colhendo o que você plantou, mas você abre o coração, você confessa que você está errado, confessa ao Senhor, se apropria da misericórdia dele, e quer um recomeço de vida, meu irmão, minha irmã, ele vai te dar uma nova chance. Agora você tem que ter um coração sincero e quebrantado na presença dele. Nós passamos por situações que a nossa fé, ela vai se fortalecer se você permitir, através da tua dificuldade, que Deus trabalhe aí, gente. Não pense que você vai vencer com a força do seu braço. E o que, às vezes, muitas coisas que nós passamos na vida, gente, eu chamo de treinamento, as pessoas que chamam de fracasso. As pessoas chamam de deserto, eu chamo de processo. Gente, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, da superação da sua dor. A Bíblia conta que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais ardente. Daniel 3. Mas Deus estava com eles. Daniel foi colocado na cova para ser devorado pelos leões. Isso está em Daniel 6. Mas Deus estava lá com ele. Davi foi até o vale de Elá, onde o gigante Golias estava lá. Ele estava lá, ele enfrentava e humilhava o exército de Israel. Mas Deus estava com Davi, e ele derrotou aquele inimigo terrível. 1 Samuel 17. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema se algum obstáculo em sua vida parece ser impossível de ser vencido. Quando nós estamos passando por aquela dificuldade, deserto pesado, gente, a gente acha que aquilo nunca vai acabar. Mas você não pode esquecer que as suas tribulações são momentâneas e ligeiras. Momentâneas e ligeiras, comparado com a glória sem medidas que virá. Oh, glória a Deus. Essa passagem é linda, é de Coríntios. Não lembro o número. As suas dificuldades são momentâneas e ligeiras, meu irmão, minha irmã. Por isso, não tema. Não tema. Se algum obstáculo em sua vida vier e parece que ele não vai ser vencido, não fique aflito. Não tema. Se está sendo difícil dar a volta por cima nessa situação que você se encontra. Não tema. Você é filho, você é filha do Criador de todas as coisas e ele jamais abandona os que nele confiam. Mas você, meu irmão, minha irmã, tem que crer nisso. Gente, uma coisa que eu falo muito é sentimento e emoção. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Você vai chorar, você vai ficar triste, vai doer, mas você nunca pode deixar que o seu sentimento e a sua emoção sejam maiores que a sua fé. Se você deixar isso, meu irmão, minha irmã, é destruição. Você está chorando, mas está profetizando. Você está chorando, mas está falando, profetizando que a vitória é tua, porque você é mais do que vencedor em Cristo. Você é filho do Criador, meu irmão. Você é filha do Criador. Você é filho, você não é órfão. E ainda, através da obra consumada da cruz de Jesus, ele nos deu a graça, ele nos deu a paz, a força, para a gente se manter de pé no meio das tribulações. Mas você tem que aprender a se apropriar, tomar posse pela fé disso. Nós sabemos que a nossa carne, meu irmão, minha irmã, a nossa carne é fraca. A própria palavra diz. E que sentimos medo diante dos gigantes que às vezes surgem, que querem destruir a nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela diz ela garante para você que você pode ficar em paz. Porque assim como aqueles homens da Bíblia que eu falei agora há pouco, você também vencerá cada desafio que surgir no seu caminho. Você vai derrotar os seus desafios.
os seus problemas, porque Deus já te deu tudo para conquistar tudo. Todas as vitórias já são tuas. Tudo está consumado na cruz de Jesus. Nós já fomos abençoados para Ele. Nós somos mais que abençoados. E Ele nos ama. E tem muitas bênçãos ainda para nos dar. As promessas futuras, as mais de 7.000 que existem. E essas bênçãos não são apenas bênçãos materiais, gente. Pois as melhores bênçãos são as espirituais. E muitas delas já estão à nossa disposição. Quando caminhamos em fé, nós temos paz e uma esperança viva. E a alegria do coração de ter a presença do Espírito Santo. A maior bênção de todas, acima de todas as bênçãos, meu irmão, minha irmã, que nós poderíamos receber é a eternidade. É um dia estar lá, ao lado do Senhor, adorando e louvando Ele, gente. Leia em Apocalipse como é a Nova Jerusalém. Gente, é coisa linda. As ruas são de ouro. As portas são de brilhantes, de rubis. Gente, é muita riqueza. Por quê, gente? O que nós brigamos aqui na Terra, essa busca pelo sucesso, principalmente financeiro, lá a gente pisa. Por isso que as ruas são de ouro. Quando nós caminhamos em fé, a gente tem essa paz e essa esperança viva. Mas, gente, outra coisa, quando você começa a criar uma comunhão profunda com Deus, gente, você não teme mais nada. Você entende que isso aqui que a gente está vivendo, gente, é uma pequena, um grão de areia no deserto de uma eternidade, gente. Eternidade, o que é eternidade? É para sempre, para sempre. Isso aqui é uma passagemzinha, gente. Se você vive aí 60, 70, 80, 90 anos, não é nada comparado com uma eternidade. Mas essa passagem aqui, gente, é para nos preparar para viver com Ele. É um processo. Então, meu irmão, minha irmã, uma coisa também que eu falo muito para as pessoas: a obediência à palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes ao que está escrito. Pois nós não seremos de forma alguma recompensados quando nós somos desobedientes. E a gente continua ainda na prática do pecado. As maiores bênçãos estão reservadas para quem obedece a Deus, gente. E vive em santidade. Olha, gente, é uma das passagens que eu mais amo na palavra. Eu amo a palavra toda, mas essa passagem é profunda. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Gente, teve uma vez eu fiz a live e perguntei, o que Deus fez primeiro? Aí várias pessoas colocaram nos comentários, criou o céu, criou a terra, fez isso, haja luz, não sei o que, papapá. Aí, meu irmão, minha irmã, eu citei essa passagem aqui. Gente, antes dele criar a luz, antes dele fazer qualquer coisa, ele escolheu você. Ele escolheu você antes da criação do mundo, gente. Gente, a profundidade, gente, quando isso foi me revelado à minha alma, gente, eu fiquei assim, porque, meu irmão, minha irmã, não adianta você ler, achar bonito, isso tem que ser revelado ao teu coração, e essa revelação vem através do Espírito Santo. Gente, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível nele. E aqui, gente, ele fala que nós já temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você fala assim, mas Vinícius, peraí, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas Vinícius, a gente não está nas regiões celestiais. Aí nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Oh, glória! E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo.
Gente, Cristo está em você e eu e você está em Cristo. Se Cristo está nas regiões celestiais, aonde você está? Onde o seu espírito está, meu irmão, minha irmã? Lá, onde todas as bênçãos estão à sua disposição. Mas você tem que crer. Só não vive uma vida plena quem não quer, meu irmão, minha irmã. O problema é que as pessoas querem bênçãos, mas não querem, eles querem as bênçãos do Senhor, mas não querem conhecer profundamente o Senhor das bênçãos. Eles querem resolver a vida, só olhem para o seu próprio umbigo, não querem criar intimidade. Então, gente, não tem mudança. É só frustração. Aí você pode falar assim, mas Vinícius, eu quero essa vida, mas eu estou cheio de pecado. Eu estou cheio de pecado. Sabe qual a melhor notícia que eu tenho? É que mesmo você levando uma vida cheia de pecado, basta você ter um arrependimento sincero, uma mudança de atitude e tomar posse da misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs. E você vai voltar a viver os sonhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu peço a você, olhe um pouco para dentro de você e reflita. O que tem te afastado dos caminhos de Deus? Onde você tem colocado a sua fé? Quais os pecados que têm te levado para longe dos caminhos do Senhor? Se você conseguir identificar os seus erros, meu irmão, minha irmã, e ter a humildade de confessar isso para o Senhor, confessar os seus pecados ao Pai, você pode recomeçar a sua vida agora, se apropriando da misericórdia dele. Volte o seu coração para Deus, abandone os seus pecados, recomece e restaure a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem para dizer não a tantas coisas que só prejudicam a sua vida. Você não imagina o quanto Deus já te abençoou, gente, com bênçãos que você não tomou para si. Gente, eu falo, tem uma live que eu fiz lá, que eu falo sobre o depósito do céu, gente. Isso é lindo. É como se você tem um depósito no céu com o seu nome, gente. Tá lá, todas as bênçãos já foram te dadas, então Deus não tem que te dar mais nada. Mas você tem que se apropriar, senão quando você for para o céu, o teu depósito vai estar cheio. Eu escolhi esvaziar meu depósito. Eu quero chegar no céu e olhar meu depósito, Vinícius Leandro, e eu olhar, ele está vazio, porque eu me apropriei de todas as bênçãos que ele me deu. Faça isso também, meu irmão, minha irmã. Você não imagina o quanto ele já te abençoou. E ainda ele quer te dar muito mais do que esse mundo tem para te oferecer. E eu sou prova viva disso, de quanto vale a pena esperar no Senhor, andar nos seus caminhos, ser obediente, ser diligente no estudo da palavra. A vontade dele, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente é boa, perfeita e agradável. A Bíblia conta que o rei Saul vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e para receber as bênçãos dele. Saul, o primeiro rei de Israel. Porém, ele levava uma vida de desobediência, gente, de rebeldia. Aí o Senhor enviou o profeta Samuel para dar o seguinte recado para Saul. Isso está em 1 Samuel 15, 22. Diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, assim como Saul, muitas pessoas querem conquistar as bênçãos de Deus. Sabe como? Dando seus dízimos, ofertando grandes quantias de dinheiro nas igrejas, frequentando todos os cultos, é tudo pela obra, fazendo longas orações, jejuns, como moeda de troca, achando que assim vão alcançar o favor de Deus. Meu irmão, minha irmã, é claro que muitas coisas que eu falei aqui é importante você fazer, mas se você fizer isso com a intenção errada, você não recebe nada, gente. Muitas pessoas fazem algo para receber. Gente, ficam barganhando com Deus, gente.
Se a sua intenção em fazer alguma coisa na igreja, tal, for para você ser abençoado, gente, esquece. As pessoas que acham que podem exigir algo do Senhor só porque faz essas coisas, ainda não entenderam que tudo vem pela graça e que as bênçãos são consequências de uma vida obediente. As bênçãos são consequências da sua conexão à videira. As bênçãos são consequências de quando você está ali, alinhado com o coração dele, onde ele verdadeiramente é o primeiro lugar na sua vida. E as bênçãos são acréscimos. Sem principal não tem acréscimo, gente. E aí as pessoas ficam focando nos seus probleminhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se engane. Deus, ele quer o seu coração. Ele quer que você o ame acima de tudo. Você não precisa tentar comprar o amor dele, meu irmão, minha irmã. Porque ele já provou que ele te ama quando ele enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. E se você já entregou a sua vida para ele, então você já é abençoado. E tem tudo que você precisa para viver uma vida feliz, incrível e maravilhosa nesse mundo. Ou seja, a presença de Deus em você e todas as bênçãos que ele já te deu e você não se apropriou, com a morte e ressurreição de Jesus, começarão a se manifestar na sua vida, quando você se conectar a ele. Saiba que é nos piores momentos da sua vida que você pode contar com a graça e fidelidade do Senhor. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não livrou da fornalha, mas ele livrou na fornalha. Ou seja, meu irmão, minha irmã, muitas vezes passamos pela prova, pelas angústias, injustiça, solidão, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E ao final, nós vemos o quanto Deus nos sustentou pela graça dele. E essa graça que ele já nos deu e nos capacitou para subirmos mais um degrau na caminhada de fé. Por isso, não tenha medo das dificuldades que você está atravessando hoje, meu irmão, minha irmã. Elas são para o seu crescimento. Mesmo que a tristeza surja e queira fazer você desistir, você tem que tomar posse que a sua alegria está somente em Jesus. E essa alegria é a nossa força. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram tomados pela tristeza e depressão quando entraram na fornalha, pois a Bíblia diz que Jesus passeou com eles no fogo e eles não sofreram dano nenhum. Isso está em Daniel 3:25. E da mesma forma, não desanime diante das suas tribulações, porque Deus está com você através da presença do Espírito Santo. Pare, meu irmão, minha irmã, de olhar para as circunstâncias da sua vida. Pare de olhar para as circunstâncias. Coloque sua fé em Cristo, olhe para Ele, pois assim o seu choro se transformará em alegria, meu irmão, minha irmã. Eu lembro até hoje, gente, as pessoas falavam assim, cara, o Vinícius está doido. Sabe por quê, gente? Eu estava numa situação tão crítica, tá tudo bagunçado, e, gente, eu só ria. Os caras, cara, vão me internar esse maluco. Por quê, gente? Eu tinha uma paz, eu tinha uma alegria que não vinha do mundo, vinha dele. É uma paz que excede o entendimento, como diz a palavra. E, gente, para a gente terminar essa live, olha a promessa que Deus tem para a sua vida. E eu quero ler essa passagem. Eu quero que você tome posse pela fé do que o Senhor promete para você essa noite. Tome posse. Salmo 91, versículos 3 e 7, diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá
o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada, nada o atingirá. Receba essa mensagem, meu irmão, minha irmã, de Deus como um refrigério para a sua vida. O Espírito Santo já habita em você. Então, encha-se de coragem, encha-se de bom ânimo e da certeza que Deus te dará a vitória que você tanto precisa. Aprenda a se apropriar pela fé. E lembre-se sempre que Deus é contigo por onde quer que você ande. Profetize, meu irmão, minha irmã, que essa semana será incrível. Eu queria terminar essa live. Quem chegou agora, gente, quem puder dar um like, dá o like. Quem não gostou, dá um dislike. Peço a você que compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas. Então, meus amados, vamos orar. Senhor amado, obrigado. Obrigado, Deus querido, Deus maravilhoso e misericordioso. Será uma semana, Senhor, cheio da tua presença de paz, de amor. Esperamos as vitórias que virão, Senhor. Tomamos posse pela fé de tudo que já nos foi dado. Através da obra consumada da cruz de Jesus, nós somos livres, somos vitoriosos, somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, por ter nos dado o seu Filho muito amado para morrer numa cruz, naquele madeiro, por mim, pelos meus irmãos. E ele levou naquele madeiro todo o nosso pecado, todas as nossas dores, as nossas doenças. E nós nos apropriamos disso, de tudo que nos foi concedido, Senhor. A nova aliança, Senhor, está aí. Nós cremos na obra consumada da cruz. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Vamos honrá-lo pelo seu sacrifício, vivendo a vida que o Senhor morreu para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Uma vida abundante, transbordante em todas as áreas da nossa vida, somente para glorificar e honrar o seu nome. Obrigado, Espírito Santo, por ser o Espírito da verdade, que revela a verdade ao nosso coração. E que meus irmãos e irmãs que estão aqui orando comigo, que essa verdade seja revelada no coração de cada um. A verdade que nos liberta. E a verdade é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus, por mais esse momento. Senhor, abençoe cada irmão e irmã que estão aqui. Que eles tomem posse pela fé de uma semana incrível. Senhor, invada lares, toque corações. Mude realidade, Senhor. Aqueles que ouviram essa live e abriram o coração, tendo a vontade de uma mudança radical, Senhor. Hoje é o dia. Espírito Santo, faça seu trabalho para a honra e glória do nosso Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora,
Pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.